Boa noite, né, aos nossos docentes, discentes, tanto de Vassouras e tantos de Maricá. Eu sempre falo a mesma coisa, mas é um grande prazer hoje, né, estar aqui com vocês e principalmente com a nossa palestrante convidada, Amanda de Jesus Peixoto Ferreira, que foi uma indicação do professor Bruno. Então, Amanda, seja muito bem-vinda nessa palestra de hoje. Ela está sendo muito esperada. Tem uma aluna, então, que só falava nessa palestra, Milena. Espero que ela esteja presente. Eu também. Eu tô aqui. Se for eu, tô aqui. Ai, você veja, minha linda. Ela falava o tempo inteiro dessa maneira. Eu quero assistir, professora, é meu sonho. Então, olha aí, oferecendo para você hoje, minha linda. Então, obrigada. Eu quero, com muito prazer, né, que nós estamos recebendo hoje aqui. Espero que você goste. Abra depois. Os alunos gostam de perguntar. Eles sempre têm uma curiosidade assim, muito grande. É um assunto diferente, né, para eles, novo. Então, fique à vontade. Eu vou pedir ao professor Bruno que faça a apresentação da Amanda, tá, Bruno? E depois é com vocês. Muito obrigada pela sua presença, também muito obrigada. Essa a gente tem, como eu já expliquei para você, por telefone, um ciclo de palestra pelo mês do pedagogo. Então, você veio, com certeza, dar uma contribuição enorme para as nossas turmas de Maricá e de Vassouras. Muito obrigada, tá, querida? Então, agora é com vocês. Pessoal, obrigado, Mariné, boa noite, pessoal, pessoal de Vassouras, aí, os professores de Vassouras, obrigado pelo carinho, obrigado pelo prestígio da Semana do Pedagogo, né? A gente está tendo uma interação tão bacana. Meus alunos de Vassouras, não sei se tem algum aí, mas um grande abraço. Os alunos de Maricá, minha cidade que me acolheu aí tão carinhosamente, um beijo, um abraço, saudade de todos. A gente topou esse desafio da Semana do Pedagogo, mas tem sido sempre acima do esperado, né, Mariné? Assim, os debates, os níveis dos debates, das conversas, e hoje não vai ser diferente. A Amanda é uma pessoa que é difícil qualificar, porque são muitos atributos. Primeiro que tem um perfil de aluna maravilhoso, aquela aluna que todo mundo gostaria de ter é a Amanda, né? Tem um desempenho acadêmico, teve um desempenho acadêmico surpreendente, é uma pessoa dedicada, especialista, e me chamou muita atenção, né? Na verdade, fui orientador de TCC, a Amanda tem experiência em pesquisa, iniciação à pesquisa, é premiada nas pesquisas que realizou, e topou esse desafio de iniciar a investigação sobre neurociência e educação, porque a gente sempre conversava sobre os entraves, né, sobre o instrumental que a pedagogia precisa buscar para dar conta dessa complexidade aí das crianças, né, de entender esse processo de ensino-aprendizagem. E ela topou, né, a pesquisa, levou né, foi adiante, está aprofundando, está escrevendo, e hoje vem compartilhar um pouco dessa caminhada e dessa experiência. É professora, está na sala de aula, atua como psicopedagoga, né, e faz essa interlocução entre educação, docência e os conhecimentos da neurociência, que tanto assim nos traz fascínio pelas possibilidades que esse campo traz, e, ao mesmo tempo, nos apresenta tantas alternativas aí para dar conta dessas complexidades que eu já citei aqui. Então, Amanda, seja muito bem-vinda aqui. É um grande prazer te ouvir. Um grande prazer. Esteja à vontade, né? Já sei que esse povo aqui é acolhedor, que a gente tem grandes possibilidades de um debate maravilhoso. Sinta-se em casa, tá bom? E estamos aqui. Bruno, rapidinho. Eu também quero dar boas-vindas às duas convidadas, né, Bruno? Temos duas convidadas aí
que queriam assistir a Amanda. Tem, Amanda? Tem uma Elas mãe já entraram? por trás, hein? Não Já vi, entraram, mas elas já entraram. Vou confirmar aqui. Acho que ela ainda não entrou, mas depois eu vou passar para ela. Sem Passa problema. para ela. Passo Nós sim. temos, nós temos duas convidadas, a mãe da Amanda, né, a Aham. Coruja, e a professora Valéria também, amiga de pesquisa, diretora de escola em Volta Redonda, ligada à educação especial, uma pessoa também interessada nesse assunto, que pediu a participação aí para estar essa noite, colega da Amanda, compartilhando desse conhecimento aí com a gente. Amanda, está contigo. Pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar o meu contentamento em estar aqui hoje falando para vocês a respeito de tudo aquilo que eu tenho estudado e vivido. Tudo que eu vou falar para vocês faz parte da minha caminhada enquanto educadora e são estudos iniciais acerca da neurociência. O desejo de falar sobre isso surgiu na faculdade. Como o professor Bruno mencionou, eu fui aluna dele em 2 anos no UGB e escrevi sobre autismo na faculdade, sendo orientada por ele. E um dos tópicos do meu TCC sobre o autismo falou acerca da plasticidade cerebral. E por isso surgiu o desejo de continuar e estender esses estudos em relação à neurociência, entendendo tudo que ela traz de contribuição para nós educadores. Então, para a fala de hoje, eu baseei essa palestra em 3 tópicos principais, que é em relação à neurociência e educação, plasticidade cerebral e aprendizagem, e por fim eu vou falar um pouquinho da minha prática enquanto psicopedagoga, fazendo um link entre a plasticidade e o meu trabalho atuando enquanto psicopedagoga, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, que eu paro aqui, ou dar alguma contribuição, fiquem à vontade. Então, o primeiro tópico que eu coloquei é falando um pouquinho sobre a origem da neurociência. Quando eu fui pesquisar para compor meu artigo, os primeiros estudos em relação à neurociência eles surgiram por volta dos anos de 1960, inicialmente na área da medicina. Os estudos em relação à patologia, eles buscavam entender a causa e origem das doenças e as suas relações com o estado físico do indivíduo. E a necessidade de entender a causa emocional dessas doenças contribuíram significativamente para os avanços em relação à neurociência. E desde então, educadores têm visto a necessidade da neurociência sobre esse conceito ser cada vez mais difundido no âmbito educacional. Então, nós temos aí a neurociência como a ciência que estuda educação e cérebro, entendendo esses 2 caminhos como indissociáveis. Não é possível falar em educação sem compreendermos o cérebro humano, visto que o cérebro humano é a matéria-prima para toda a aprendizagem, ele é o grande precursor desse processo de ensino. Então, nós entendemos também o cérebro como um órgão social. Tudo acontece por meio dele. Todas as sinapses, todas as associações para a aprendizagem, elas acontecem no cérebro. Então, a neurociência hoje, ela é fundamental para que um educador entenda de fato os processos da aprendizagem e de que forma ela se dá no cérebro do aluno, entendendo também as questões relacionadas à inteligência emocional, que interfere diretamente no estado em que aquele aluno se encontra para receber a aprendizagem e como ele consegue fazer uso dessa aprendizagem, aplicar no seu cotidiano e não meramente tendo um aprendizado decorado, mecânico, mas algo que passa a ser natural e que é internalizado por ele. Então, a neurociência ela traz essas contribuições de nós entendermos o nosso aluno, entendermos como o cérebro funciona e, mais
mais ainda entender questões relacionadas à memória, entendendo que para a aprendizagem acontecer de forma efetiva, é necessário que esse aluno tenha uma memória estimulada, tanto que quando há uma defasagem ou algo que interfere ou compromete as habilidades de memória, é necessário que isso seja estudado, tanto pela neurociência como também pela psicopedagogia, para que esses estímulos externos consigam resgatar o que está em falta nesse aprendente, no nosso aluno. Então, por isso, hoje eu considero a neurociência como essencial para quem quer educar, pois muitas das vezes, muito que acontece nos processos é por parte da negligência ou da falta de conhecimento sobre o assunto. Nós sabemos que a aprendizagem ela vai muito mais do que os muros de uma sala de aula. São muitos processos envolvidos, fatores emocionais, fatores familiares, fatores sociais. Então, é necessário que um professor pedagogo entenda sobre o cérebro de um indivíduo para que ele possa entender o caminho que essa aprendizagem faz, até com que ela realmente seja efetivada, seja consolidada e passe a fazer parte da vida desse aluno. Não apenas como uma aula que ele assistiu, mas como um conhecimento que vai gerar frutos, que vai trazer benefícios para o aluno. Até agora, alguma pergunta sobre essa parte? Tudo bem por aí? Posso seguir? Então, olha só, pessoal. Esse tópico eu termino com a importância da difusão desse conceito. A neurociência ela tem sido vista como uma ciência mais nova, como uma ciência que precisa ser ampliada e cada vez mais debatida nas pautas educacionais. Muito se fala sobre dificuldades de aprendizagem, sobre fracasso escolar e muitas das vezes as soluções, o apontamento para o enfrentamento desses problemas estão escassos. Então a neurociência ela traz esse novo horizonte, novas possibilidades para que essas defasagens no ensino sejam enfrentadas desde a sua raiz, entendendo como se dão as relações de memória e também como elas são construídas. Então, o ser humano ele tem dois tipos de memória, que é a memória emocional e a racional. A memória emocional é como nós nos sentimos, como as emoções atuam tanto com o nosso conhecimento como a nossa realidade. E a memória racional, ela é realmente do raciocínio. Então, nós temos os dois lados, a emoção e a razão. Entendendo como essas questões, tanto do físico como do nosso psicológico, interferem no nosso processo de aprendizagem, que é um longo caminho do que nós escutamos até nós caminharmos para uma adaptação e, por fim, uma assimilação também daquele conteúdo que está sendo interiorizado aos poucos e que muitas das vezes vai depender de um estímulo externo. E o estímulo, para ele surtir efeito, ele precisa ser de acordo com a necessidade do indivíduo. Então, eu preciso conhecer o funcionamento do cérebro, conhecer o aluno, entender essa dificuldade para que o estímulo seja satisfatório e suficiente. De modo que eu não posso usar o mesmo estímulo para todos os alunos que eu tiver em sala ou para todos os pacientes que eu for atender. É claro que muitos dos estímulos que nós temos, eles serão universais, surtirá efeito em vários âmbitos educacionais, mas há especificidade de cada aluno. Então, é necessário entender até que ponto eu posso estimular ou até que ponto eu também não vou permitir que o aluno caminhe com as próprias pernas, sendo, no caso, um mediador. Então, o estímulo ele não pode ser de mais e nem ser de menos. Não pode faltar, mas também não pode sobrar. Não pode ser algo desmedido,
tem uma certa intencionalidade, precisa ser uma medida certa e de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com o déficit que nós reparamos, ou a síndrome, a deficiência, também precisa ser estudada para que nós possamos saber o caminho que está sendo apontado para ser seguido. Então, para este primeiro tópico, foram essas as observações, tudo isso que eu quis trazer para vocês. E não tendo dúvidas, vou passar para o próximo. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês entendem sobre a neurociência, se alguém quer fazer alguma interferência, uma pergunta, podem ficar à vontade. Posso continuar? O pessoal está entendendo tudo, Amanda. Pode ficar tranquila. Então, tá bom. Olha só, o segundo tópico que eu coloquei aí é em relação à plasticidade cerebral. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse conceito, mas é um conceito que fez muito sentido para mim durante a minha formação acadêmica e eu continuei estudando, continuei desenvolvendo. A primeira vez que eu ouvi falar sobre plasticidade foi com o professor Bruno. Eu estava finalizando meu primeiro TCC da faculdade e entendendo todas as limitações que uma criança autista possui tanto na fala como no processo de ensino-aprendizagem. Então, nós inferimos esse conceito no decorrer dos nossos estudos, tendo a plasticidade cerebral como um conceito que amplia em muito os nossos horizontes. O nosso cérebro, ele é dotado de plasticidade, ele se remodela de acordo com os estímulos internos. Então, eu inferi esse conceito inicialmente para quebrar paradigmas. Muitas das vezes nós escutamos que nem todos os alunos são capazes de aprender ou que uns aprendem mais que outros. Então, nós trouxemos esse conceito para quebrar, desconstruir esses paradigmas, apontando um novo caminho. Então, a partir do momento que nós concebemos a ideia de que o cérebro humano se remodela e é plástico, adquire uma nova estrutura, é fácil nós constatarmos que todos os indivíduos são capazes de aprender. Nós falamos em ritmos diferentes, falamos em limitações, mas nada que não pode ser resgatado com o estímulo e com uma prática educacional consciente. Então, cada vez mais a gente entende que estudar o cérebro, que estudar a plasticidade não é algo apenas da medicina, que cabe ao neurologista, é cada vez mais também um compromisso nosso como educadores, entendendo que o nosso trabalho, ele repercute também no emocional do aluno. É claro que muitas das questões do emocional e de fatores cognitivos também são estudados pela psicologia, e no nosso campo nós voltamos para o lado da aprendizagem, mas também concebendo a ideia de que a afetividade e a criação de vínculos, elas são essenciais dentro de uma sala de aula. A autoestima, um aluno motivado, ele vai aprender melhor, tanto que quando o aluno está comprometido, se exercitando, ele produz hormônios, que são ditos como os hormônios da felicidade, e eles se tornam neurotransmissores desse conhecimento. Então, o aluno ele vai estar apto para aprender melhor se ele estiver bem emocionalmente. Entendendo que, às vezes, uma tristeza ou um episódio que marcou podem causar interferências também. E se o aluno está preparado emocionalmente e há um equilíbrio entre essas emoções, ele consegue se autocontrolar, sabendo lidar melhor com isso. É lógico que nós não conseguimos evitar que um problema chegue, mas a partir do momento que nós vamos estudando sobre a inteligência emocional, tendo controle, entendendo os limites do nosso corpo e da nossa mente, nós conseguimos lidar melhor com as situações.
Trazendo também um pouquinho para essa fala, um conceito da psicopedagogia, nas primeiras aulas, nos primeiros momentos, nós estudamos sobre resiliência. Eu também acredito que você já tenha ouvido falar. E nesse conceito a gente entende a melhor forma de se portar perante uma situação. Uma pessoa resiliente, ela sabe lidar com os problemas, com maturidade, com otimismo, e ela consegue transformar, transcender as situações e passar por cima dessas dificuldades, vencendo, rompendo barreiras e sendo transformadora de uma realidade. Então, são conceitos que nós podemos ir difundindo aos poucos com a nossa prática, entendendo também até que ponto vai a nossa atuação e até que ponto será também necessária a intervenção de outro profissional da saúde ou um encaminhamento, mas é necessário esse novo olhar para o aluno e para o processo educacional. Então, a partir do momento que o conceito de plasticidade chega, nós entendemos melhor essas questões neurológicas, entendendo a questão dos hormônios, que também são neurotransmissores, e crendo que a nossa prática, as nossas interferências podem remodelar e permitir que o cérebro de um indivíduo seja estimulado, alcançando um desenvolvimento e resultados satisfatórios, que é o que todo educador espera quando recebe uma nova turma, quando tem um aluno que precisa romper e passar, né, por essas dificuldades, alcançando uma aprendizagem efetiva. Perguntas sobre esse conceito de plasticidade? Eu queria, Amanda, só fazer um comentário do contexto, né, dessa pesquisa aí, Sim. porque quando a gente estuda, né, e convive com um aluno no espectro autista e a gente busca na teoria, né, todas as suas abordagens, o conhecimento da situação e quando isso é transportado para a sala de aula, o professor que está na sala de aula, ele tem infinitas dúvidas. Inclusive passa pela cabeça dele que aquele aluno não pode aprender ou não é capaz de aprender dado o repertório tão fechado do seu comportamento. Isso é uma fala que influencia até na perspectiva da inclusão, né? Porque eu já ouvi, fazendo supervisão escolar, eu já ouvi de muitos profissionais que esses alunos não deveriam estar na sala de aula, etc. e tal, porque eles são incapazes de aprender. Então, quando você investiga e começa a buscar esses elementos a partir da plasticidade cerebral, você entrega a esse profissional uma série, um pacote de novas possibilidades, né? A partir dos elementos que você está citando aí. Então, foi nesse contexto que a Amanda está explicando que gerou, né, toda essa pesquisa e todos esses aprofundamentos. Na verdade, o autista, e aí você pode, se o autista está aprendendo, né, o meu aluno com déficit de atenção, o meu aluno com outras patologias, com outras síndromes, ele também é capaz de aprender, porque isso não é impeditivo da plasticidade, da propriedade da plasticidade cerebral. É nesse contexto aí, tá? Sim. Pessoal, e esse tópico eu vou encerrar com uma pergunta que eu queria ter um retorno de vocês. A plasticidade cerebral tem um prazo de validade? O que vocês pensam sobre isso? Há um prazo para que o cérebro humano continue sendo plástico e se remodelando? Alguém se habilita a responder essa pergunta? Oi, Amanda. Oi. Oi, meu nome é Rayane, eu sou da Faculdade de Vassouras. Estou no Uhum. terceiro período, o Bruno é meu professor. Eu tenho primeiro uma pergunta. Eu me Sim. interesso muito por esse assunto, então eu estou vidrada na palestra. Mas a pergunta é, tem alguma semelhança na modificação da plasticidade cerebral quando um aluno tem uma certa deficiência? Vamos colocar o autismo, Uhum. que não é uma deficiência, né?
Mas tem alguma semelhança, assim, todos os alunos com autismo, o cérebro ele vai se transformando, vai se adaptando dessa forma. Você tem como ver isso? E em relação à sua pergunta, eu acho que quanto mais jovem você começa a treinar o cérebro a poder fazer essa plasticidade, a poder modificar, eu acho que não tem um limite. Mas que começando na juventude, eu acho que tudo se torna mais fácil. Sim. Rayane, vou responder sua dúvida inicial. Obrigada pela sua participação, por estar interessada na palestra. Então, olha só, a plasticidade, ela não tem esse limite e não há como nós compararmos de um cérebro a outro. O que é um fato incontestável é que o cérebro de todos os indivíduos é capaz de se remodelar. O que a gente pode diferir são as limitações. Dependendo da síndrome, ou da deficiência, ou do déficit, o que será preciso mudar são os estímulos. Então, não há como a gente medir até que ponto eu posso avançar com o aluno. Tudo é uma questão de expectativa, uma questão de estímulo, da sua prática, do que você fará para intervir. Tanto que na psicopedagogia, quando nós recebemos um paciente, inicialmente nós temos 10 sessões, que são as sessões investigativas. Nós aplicamos provas operatórias, vários tipos de exercícios, para esperar ter essa resposta do aluno, tentar encontrar onde se encaixa essa defasagem, qual a origem dessa dificuldade, e quando nós constatamos, nós fazemos uma sugestão de encaminhamentos ao profissional da saúde, tanto neurologista como psicanalista, até mesmo um encaminhamento para o psicólogo. Muitas das vezes precisa ser um atendimento multidisciplinar, sendo atendido por todos esses profissionais em conjunto, cada um no seu campo de estudo, e até para que nós possamos saber até onde esse aluno consegue ir, o que ele consegue avançar, depende tanto do estímulo e também depende de como ele vai reagir a esses estímulos, ao tratamento. Depende também da receptividade desse paciente ao que está sendo proposto, da intencionalidade de cada sessão, tanto que às vezes um método que será aplicado com um paciente eu não posso aplicar a outro, não vai ser o mesmo efeito, e a gente sempre tem que tentar se reinventar. Por isso eu costumo falar que todo educador ele precisa ser flexível. E um exemplo disso é esse momento que nós estamos vivendo. Essa pandemia mudou muitos olhares, muito do ensino que acontecia presencialmente tem sido à distância. Então, a cada dia nós estamos nos reinventando, trazendo novas possibilidades. E no caso de quando nós trabalhamos com um aluno com deficiência ou mesmo uma síndrome, nós nos reinventamos a cada dia, porque até de um paciente, né, com autismo para outro, há particularidades. Eu posso ter 2 alunos, 2 pacientes autistas, e com cada um eu posso ter um tipo de tratamento, um estímulo diferente para fazer. E quando eu falo tratamento, eu não falo na maneira de me dirigir a eles, em questão de gentileza ou tudo mais. Eu falo na questão do trabalho, o que eu vou trazer para que eles consigam realizar e responder de acordo com o que eu espero para cada um. Então, nós temos a definição das doenças, o quadro clínico, o diagnóstico. Muitos dos sintomas que esse paciente apresenta são parecidos, né? Eles são universais. Mas nós também temos comorbidades, que são aqueles pacientes que têm mais de um transtorno, mais de uma síndrome. Então, é sempre necessário um olhar individual e realmente nós não temos como saber até que ponto essa plasticidade será a mesma para todos, porque isso também depende da individualidade de cada um. Em relação ao prazo de validade, nós realmente não temos um prazo para a plasticidade, mas a melhor época de uma plasticidade, os momentos em que o cérebro mais se desenvolve é na juventude. Quando a velhice vai chegando, nós temos também os fatores
biológicos, as questões de memória, que muitas das vezes vão se comprometendo devido a diversos fatores, e principalmente os biológicos, né, que nós sabemos que a idade vai chegando, com elas comprometimentos, e as funções cerebrais, elas também vão ficando mais lentas, elas não deixam de existir, não deixam de acontecer, mas com uma velocidade bem menor em relação a uma pessoa mais jovem, que está em plena atividade, trabalhando, estudando, se exercitando, certo? Respondi sua dúvida? Amanda, Respondeu sim, Oi, muito obrigada. boa noite. boa noite. Poliana, de Maricá. Oi, Poliana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação ao autismo, pode-se, então, assim, se dizer que não existe uma lentidão cerebral, e sim a maneira com que você estimula o autista? Pode-se dizer assim? Então, no caso, depende. Porque existem muitos autistas que eles têm, sim, um comprometimento cognitivo. E, nesse caso, o processo de remodelagem do cérebro, ele será um pouco mais lento. O que a gente precisa entender é que sempre vai existir a capacidade de se remodelar, mas o tempo não é igual para todos. Há o comprometimento cerebral, principalmente na área da linguagem, da comunicação. Então, né, esses fatores neurológicos que são responsáveis pela parte social, pela parte comunicativa, pela parte de se relacionar, se interar com o outro, ela é de fato comprometida. Tudo vai depender dos estímulos externos, de como esse indivíduo vai ser estimulado. Pode haver um retardo dessa remodelagem da plasticidade, mas ela acontece. Isso é um fato. Respondido? Respondido. Obrigada, Amanda. Por nada. Não, Amanda, professora, boa noite. Conceição aqui de Maricá. Oi. Quando a criança, às vezes os pais ou alguém da família, ela não compreende o fato do autismo, não, tipo assim, não dá aquela ajuda, ela não trata bem a criança, não estimula, aí a criança chega na escola e ela tem aquela deficiência, aquela carência, né? Aí é possível recuperar isso, mesmo sabendo que em casa ela não tem aquele estímulo, às vezes até rejeitado pelo pai. A gente sabe que muitas pessoas não compreendem, né, o fato dele ser autista, nem todo mundo conhece, entende? Você acha que também isso pode ter como se diz, você pode reverter essa situação? Conceição, olha só. Nós acreditamos, enquanto educadores, nós temos um olhar confiante para cada situação. É um fato que os fatores externos, o ambiente social em que aquele indivíduo está inserido, reflete diretamente nas suas produções, tanto nos processos de aprendizagem, como na construção de valores, da formação do caráter. Se torna muito mais difícil uma interferência, uma intervenção, tanto de um professor, do pedagogo, ou mesmo de nós, psicopedagogos, quando não há um ambiente familiar favorável. Na psicopedagogia, o que nós costumamos fazer? Nós temos uma sessão que é especialmente para a família. Nós chamamos essa família para conversar, nós mostramos a necessidade de mudança, de ter um novo olhar para esse paciente. Nós temos casos em que a escola encaminha. Amanda, Oi. só um minutinho, só aproxima um pouquinho o áudio, que o pessoal aqui no chat está falando sobre o volume. Vê se você consegue. Desculpa te Tentar atrapalhar. falar um pouquinho mais alto. Melhorou um pouquinho? Acho que tá legal. Tá, Obrigado. vou falar Desculpa mais te atrapalhar. pertinho. Então, nós temos esse caso, nós chamamos a família muitas das vezes não consegue, não admite que o ambiente familiar não está favorável e eles ficam muito retraídos, há uma barreira muito grande que nós não conseguimos vencer.
Eu tive um paciente uma vez que o pai era policial e ele não entendia a necessidade de ter um comportamento com o filho diferente do que ele tinha no trabalho, e isso dificultou muito. Eu tive que fazer um trabalho tanto com o paciente quanto com o pai para quebrar esses paradigmas. E o que eu posso te afirmar é que esse aluno vai se desenvolver da mesma forma que outro poderia, só que num processo muito mais lento e com algumas defasagens ao decorrer desses estímulos. E quando o paciente está com uma família que apoia, que abraça, que faz com que esse ambiente seja favorável, a aprendizagem ocorra de forma mais natural e fluida, isso é muito mais rápido, acontece de uma forma muito mais satisfatória. Mas é possível ter mudanças, ainda que lentamente e ainda que seja um processo árduo. Respondido? Amanda, boa noite. Amanda, Boa noite, Dara de Vassoura, sétimo período. Oi, Dara. Então, eu não entendi muito bem o conceito. Teria como você dar uma resumida somente no conceito para mim, por gentileza? No conceito da plasticidade, Isso. então, o conceito de plasticidade é o mesmo que você afirmar que o cérebro humano pode se remodelar, adquirir uma nova estrutura. É como se através de um estímulo ele pudesse mudar o comportamento, pudesse mudar as produções da aprendizagem, a forma como interage com o meio. E como eu falei anteriormente, o cérebro sendo um órgão social responsável por diversas funções biológicas do indivíduo, a partir do conceito de plasticidade, a gente entende que todo indivíduo é capaz de aprender de acordo com os estímulos do meio. Então, quando eu falo em plasticidade cerebral, eu falo de uma nova estrutura que o cérebro pode adquirir no decorrer de um processo de ensino. Tá bem, obrigada. Perfeito. De nada. Ô, professora Amanda, Oi. sou eu, Cláudio Cavalcante, aqui do segundo período Oi, de Cláudio. Dentro desse contexto aí que a senhora falou, trazendo aqui para a psicologia da educação, claro, naturalmente, levando em consideração que esses, não sei se podemos dizer esses distúrbios, essas distorções aí cerebrais, não sei se posso classificar como tal, quanto mais a gente perceber, melhor. Claro que na educação infantil. Aí como que nós, pedagogos, como que o professor, ele percebendo, ele tendo essa sensibilidade para perceber, né, dentro da área da inclusão, né, porque a gente tem que incluir as crianças, né, então, aí você percebe dentro de tudo que a gente está conversando aqui, essa disfunção, essa dificuldade de aprendizagem e tal, aí como funciona esse atendimento multidisciplinar? O passo a passo, como lidar com essa situação, assim, levando em consideração uma instituição, uma escola que não tem uma estrutura, ainda não está adequada a todo esse aparelhamento aí? Olha só, no caso, quando nós não temos a formação, né, da pedagogia, da psicopedagogia, enquanto um professor dentro de uma sala de aula que percebe a dificuldade de um aluno. Muitas das vezes a escola não vai contar com recursos para isso, com o apoio e até mesmo com o conhecimento necessário para o enfrentamento desse problema. Por isso que hoje é primordial que o educador, mesmo não sendo formado, não tendo a formação da psicopedagogia, que ele busque entender mais sobre os fatores causadores das dificuldades de aprendizagem, estudar sobre déficits, estudar sobre transtornos, para que ele consiga identificar os mínimos detalhes. Antes desse aluno, do paciente ser encaminhado ao psicopedagogo, isso passou por uma queixa escolar ou mesmo uma queixa familiar. Então, quando eu estou dentro de uma sala de aula e percebo algo fora do esperado,
porque nós não podemos considerar que temos um padrão. Nós não temos um padrão para a aprendizagem, mas nós temos o avanço e as assimilações que é esperada para cada faixa etária e para aquela série escolar. Então, se eu possuo um aluno que não está alcançando os produtos da aprendizagem esperados, não em questão de notas, mas em questão de construção do conhecimento, porque nós sabemos que a nota ela é classificatória, então nós temos que estar atentos a questões do desenvolvimento que são apontadas na participação do aluno em sala e no que nós percebemos que ele construiu e assimilou do que foi ensinado. Então, quando nós não temos esse apoio da escola, nós precisamos buscar isso através da nossa prática. Então, se na escola não tem recursos, eu preciso ser esse recurso e eu preciso buscar, enquanto educador, me remodelar, me reinventar e usar todas as possibilidades, todos os artefatos que eu tiver para enfrentar esse problema. E quando eu falo do atendimento multidisciplinar, quando o paciente ele é atendido na psicopedagogia, há campos em que o psicopedagogo não pode atuar. Então, se eu identifico ali que é uma questão social e emocional, eu encaminho para um psicólogo. Se eu vejo que são questões também da área da medicina, o neurologista também atua, e muitas das vezes vai ser necessário também um atendimento com um psicanalista. Então, o multidisciplinar são vários profissionais atendendo aquele mesmo paciente, cada um na sua área, visando um resultado maior. Então, o professor ele não pode dar um laudo, ele não pode bater um martelo falando o que aquele aluno tem, mas ele pode encaminhar para a direção da escola, a equipe responsável, que vai encaminhar para o psicopedagogo. E, por sua vez, nós, psicopedagogos, nós não também podemos laudar. Nós fazemos um diagnóstico final e nós passamos para a família com o prognóstico. E nesse prognóstico nós colocamos como se fosse uma espécie de sugestão, o que nós identificamos, ou um déficit, e encaminhamos, por exemplo, encaminho o aluno com suspeita de descalculia e para melhores resultados, aí a gente indica os profissionais que nós acreditamos que serão essenciais nesse processo, mas sem laudar. O laudo, ele vem da equipe médica, do profissional de saúde habilitado e capacitado para isso. E assim que esse laudo chega do profissional da saúde, nós norteamos o trabalho. E para isso, nós contamos com as provas cognitivas, com os testes que nós fazemos, muitos jogos. O atendimento psicopedagógico, ele é muito dinâmico. Ele não é um reforço escolar. Então, se o aluno está com dificuldade em matemática, eu não apresento uma atividade de matemática para ele fazer. Eu trabalho com as habilidades que ele precisa desenvolver para estar apto para fazer um cálculo e aprender matemática. Então, se eu trago um exercício matemático para ele fazer, eu tento ensinar uma operação, eu estou reforçando a dificuldade que ele tem. Estou criando um novo bloqueio, uma nova trava. Então, eu tiro esse olhar, trabalho com a habilidade, trabalho com o que ele precisa desenvolver internamente, em funções cerebrais, para que quando ele chegar na escola e se deparar com essa atividade novamente, que ele esteja pronto para lidar com isso, fazendo uso dessa aprendizagem. Respondido, Cláudio? Respondido. Fica claro que tem que ser muito técnico, né, professora? Sim, o que fica claro é que nós não podemos depender dos recursos que a escola nos oferece. Nós, enquanto educadores, nós temos que nos reinventar, estudar sobre isso e muitas das vezes nos doar mais que o esperado, porque aquele aluno, ele depende de mim. Ele está ali sob os meus cuidados, sobre a minha prática, e essa formação, ela influi diretamente na qualidade do meu trabalho.
Então, muitas das vezes eu me deparei com situações que eu precisei me desdobrar, usar os meus recursos, entendendo que eu tenho um compromisso social com a formação desse aluno e que mais futuramente os frutos que ele apresentar têm muito do meu trabalho, como se fosse um espelho, ele reflete o ensino que eu passei, até mesmo quando nós vemos o resultado, né, de uma prova ou de uma atividade que foi aplicada. E se muitos alunos não tiveram o resultado esperado, há algo que precisa ser reavaliado no ensino, na metodologia, na didática que aquela aula foi ministrada. Então, nós não podemos só culpar o aluno, colocar a culpa numa disciplina, porque muitas das vezes um aluno indisciplinado é um aluno que teve um bloqueio para a aprendizagem, é um aluno que muitas das vezes está com uma baixa autoestima, que possuem outros fatores que precisam ser remediados, e a partir do momento que ele não consegue se autocontrolar, se sentir capaz e lidar com os mecanismos da aprendizagem, ele trava. E isso acaba gerando um comportamento muitas das vezes agressivo, uma agitação, uma falta de controle das reações e dos comportamentos, que poderia ser resolvido com um olhar mais atento em relação ao que ele está apresentando e não muitas das vezes ao que ele se mostra ser dentro da sala de aula. Mais alguma pergunta sobre essa parte? Amanda, Perfeito. Oi. assim, eu já atuo como professora, estou fazendo pedagogia, mas já atuo como professora. Uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta é assim, nós não maldamos, mas a nossa convivência diária com as crianças, a gente aprende a ter um olhar, como você falou, de diferenciar, né? Não que pelas atitudes, pelo comportamento esperado da idade, né? Mas uma das grandes dificuldades, Amanda, na maioria das vezes, eu passei por isso no ano passado, é você conseguir convencer a família de que aquela criança precisa passar por um neuro, por uma psicopedagoga, por um neuro. Isso também prejudica muito o desenvolvimento do aluno. Você não consegue convencer a família. Sim. Né? É uma realidade muito comum. Sim, Amanda. acaba nos deixando de mão amarradas, né? Sim. Amanda, Oi. boa noite. Meu Boa nome é noite. Cristina, pedagogia de Maricá. Então, diante do que você está falando, né, dessas dificuldades que as crianças têm e que precisa esse acompanhamento, e agora a nossa colega acabou de falar que muitas das vezes a dificuldade é a própria família não admitir, né, da dificuldade que o teu próprio filho tem. Agora, eu tenho um neto que ele tem 3 aninhos. Ele está na escolinha, estava na escolinha. Com a pandemia, ele está dentro de casa. Aí minha filha faz vários relatos que ele está retrocedendo. Ele era uma criança que já não fazia mais xixi na cama, já comia sozinho, ele está retrocedendo, está virando uma criança bem menor do que a idade dele. E ele está pedindo para ir para a escola. Então, assim, é uma dificuldade muito grande também dos pais diante da situação que a gente está vivendo, né? Da pandemia, do isolamento. Como o pai e a mãe se estruturar para ter essa habilidade, essa questão, eu acho que não é habilidade a palavra exata, essa forma de lidar com o seu próprio filho, né? Diante dessa situação que a gente está vivendo, e das dificuldades, porque quando você tem dentro de uma sala de aula, naquele período, a criança está desenvolvendo todas as suas funções motoras, participação social, interagindo, mas quando ele está preso, isolado dentro de casa, eu acredito que muitos das mães, dos pais, estão passando por muitas dificuldades para poder lidar, né, com essa situação nova. E aí, Amanda, ao retorno,
né, dentro da sala de aula, quando acabar isso, o tratamento, a forma de se trabalhar com essas crianças vai ser um pouco mais, não sei se cada palavra é exata, mas assim, vai ter um detalhe maior, porque parece que vai começar do zero, principalmente pequenininhos. E aí, quando a gente para uma família que não consegue nem admitir que o seu próprio filho tem, é muito complicado. Quer dizer, queria só fazer um comentário, queria que você ajudasse, eu fiz alguma coisa assim, algum comentário errado, né? Ou falar um pouquinho sobre essa questão, a adaptação da criança de um isolamento desse, e depois para o retorno. Obrigada. Cristina, muito obrigada pela sua participação, porque com ela eu vou conseguir inferir aqui, introduzir uma prática psicopedagógica. Na psicopedagogia, a gente trabalha com o que a gente chama de reaprendizagem. Então, muitas das vezes, por exemplo, o indivíduo sofre um acidente ou um trauma, e ele precisa reaprender a andar. Então, aquele conhecimento está internalizado, faz parte das memórias, o corpo sabe como é o ato de andar, mas em termos da mente, ele precisa reaprender. Então, nessa questão da pandemia, muitas das crianças estão retrocedendo em alguns comportamentos, porque muitos desses costumes caíram em desuso. Então, nesse período, muitas das habilidades estão sendo comprometidas, porque a criança não está aplicando o conhecimento que ela estava todos os dias sendo estimulada. E isso acontece em muitas áreas da nossa vida. Quando nós recebemos um novo conhecimento, até que ele faça parte, seja adaptado de forma satisfatória, é necessário que esse comportamento seja constante. Então, a constância, ela fixa esse comportamento, até que ele se torne natural. E como ele ainda tem 3 anos, ele está nessa fase, né, crucial do desenvolvimento, e tendo que a todo instante ser estimulado até que essas habilidades, essas competências estejam desenvolvidas de forma satisfatória. Esse período ele está muito complicado para que a inteligência emocional não seja abalada. Então, se a família está abalada, por mais que seja complicado, é necessário buscar passar para os filhos uma segurança. Evitar comentários na frente da criança, ter um olhar otimista, ainda que seja necessário um desabafo, falar como está se sentindo sobre o problema, mas falar com outro adulto, tentar ao máximo não passar isso para a criança, para que ela se sinta segura. Em muitos casos, se a criança tiver um tempo de estudo, tiver um uniforme escolar. Na minha escola, por exemplo, nós estamos pedindo para que os alunos assistam às aulas online, uniformizados, com material, para que internamente, para que o cérebro processe esse momento de ir para a escola, de estar pronto para estudar. Então, não sei no caso da escola deles, se estão mandando atividades, se os estímulos estão acontecendo, mas a família pode atuar nesse momento com esses estímulos, preparando essa criança. Se ele tiver um uniforme ou a hora de ir para a escola, ele pode ser preparado nesse horário, para que esses costumes, para que essas habilidades não caiam em desuso e não sejam momentaneamente esquecidas, porque o cérebro ele tem uma capacidade muito grande de reter essas informações e que mesmo que caiam em desuso, elas podem ser reaprendidas. Então, na psicopedagogia, a gente confia e crê muito nessa questão, nesse conceito, de que é possível reaprender coisas que o indivíduo passou até mesmo anos sem fazer, ainda que haja um comprometimento físico das habilidades motoras e também das funções cerebrais, pode ser um comportamento reaprendido. Amanda, Cleide, Maricá. É uma pergunta simples. Olha, meu neto ele tem 5 anos e ele está nessa mesma situação aí que a outra amiga falou. Sim. Só que eu acho que para ele
se for tentar colocar um uniforme e fazer com que ele... Eu acho que ele vai se revoltar até, porque o que ele quer é ir à escola. O que você tem a me dizer quanto a isso? Porque depende da idade, a gente pode criar esse costume. Porque ele já sabe que não pode ir, já sabe que é o coronavírus. Então, acho que se eu fizer isso aí que você falou, tá arriscado ele até ficar mais revoltado. Ele está imperativo, hoje ele caiu no banheiro de um jeito que eu quase morri do coração. E aí eu sentei ele, briguei com ele, conversei, falei, a gente não pode levar você para o hospital, você vai voltar com o coronavírus. Então, assim, ele tem toda essa consciência. Então, com o meu neto, seria qual a temática com ele? Então, no caso, Cleide, nós temos que ver a questão, a particularidade do aluno e a forma como nós vamos propor. Tudo é explicado. Então, quando na minha escola foi pedido o uso do uniforme, não foi uma questão obrigatória, nós deixamos os alunos à vontade para quem quisesse colocar, pensando na questão do cérebro, da internalização daquele momento, de estar pronto para estudar, muitas vezes de não ficar com o pijama, de não ficar com a roupa e também uma postura que não é favorável para o momento da aprendizagem, porque em casa o aluno já está fora de um contexto educacional e com muitos atrativos. Tem televisão, tem os jogos, tem o quarto, tem as coisas que a criança costumava fazer estando em casa, fora do ambiente escolar. Então, quanto mais ele for estimulado e aproximado de um ambiente propício ao ensino, melhor. Se você vê que esse uniforme vai causar uma trava, nós não utilizamos esse estímulo. Agora, se ele receber bem essa ideia, entendendo que a escola não está funcionando, mas a escola está onde ele está, e ali de onde ele está continuando o processo de ensino, esse comportamento vem para somar. Então, tudo aquilo que nós formos observar, que vai travar o aluno, que vai criar um bloqueio, que a aprendizagem ali não vai acontecer e que emocionalmente eu vou ter afetado essas capacidades, nós não fazemos. Então, tudo depende de como a proposta vai ser feita e de como a criança vai apresentar receptividade em relação a isso. Mais alguma dúvida sobre essa questão? Amanda. Oi. Boa noite, Amanda. Boa noite. Eu sou Janaína do 7º período, Pedagogia de Vassoura. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão da autoestima da criança. Que o Marconi Lacato diz que a autoestima é entendida como as implicações e manifestações do processo de aprendizagem que podem influenciar o desenvolvimento do aluno. Então, aí, se a questão da autoestima, ela colabora muito quando o professor sabe lidar com isso. Eu queria saber se você, como profissional, consegue... Como é que eu vou dizer? Você vê que as escolas sabem trabalhar realmente essa autoestima do aluno, tem esse olhar sensível com esse aluno, estão preparados nessa questão? O que você poderia me falar positivamente para ajudar nesse aprendizado com esse aluno com baixa autoestima? Oi, Janaína, obrigada pela sua participação. O fato que você trouxe, ele é verídico. Muitas das vezes, a questão da autoestima, ela não é levada em conta durante o processo da aprendizagem. Então, muitas das vezes, nós temos uma supervalorização de alguns alunos em sala e de outros não. Então, aquele aluno ali que apresenta um bom comportamento, um bom rendimento, ele é sempre elogiado, ele está sempre em destaque, e às vezes o que é indisciplinado também. Ele está sempre em destaque, mas não de uma forma positiva. É ali ressaltado o ponto negativo e o comportamento que não é esperado. Então, o que nós, educadores, precisamos fazer é muitas das vezes ser neutros nessa questão, se elogiar um, elogiar outro e evitar fazer comparações. Porque a partir do momento que, por exemplo, eu comparo o Pedro com a Ana, eu estou ali contribuindo para que a autoestima de um dos dois seja afetada ou para que o ego de um ou outro cresça. Então, eu preciso elogiar na medida certa,
eu preciso valorizar as produções, mas com cuidado. Se eu sei que o aluno ainda não deu o melhor de si, eu não vou fazer um elogio só para agradar, porque eu também posso ter outro problema. Eu posso incentivar com que o aluno não capriche, não se doa em uma produção e seja sempre mediano. Então, eu vou elogiar ali quando eu ver que o aluno deu tudo de si, que ele deu o seu melhor, que ele chegou no máximo da potencialidade que eu sei que ele tem. Porque muitas das vezes eu falo que um desenho está muito lindo, muito bonito, quando eu sei que o aluno não foi no máximo que ele consegue, ou que naquele momento ele estava com uma certa má vontade, ou que não estava contente em realizar aquele trabalho, eu estou com um reforço negativo. Eu estou reforçando uma postura que eu não espero que ele tenha. Então, nessa questão de autoestima, é mais nós encorajarmos o aluno nesse processo. Mostrar que nós estamos ali, que nós confiamos na capacidade que ele tem e sempre falar para a turma de um modo geral. Estou muito feliz com o avanço de vocês, com a capacidade que vocês têm, que todos em sala têm. Sempre falar coisas positivas de uma forma geral, para que todos os alunos em sala se sintam contemplados com esse elogio e com essas características positivas. Evitar colocar em destaque comportamentos que nós não queremos reforçar. E uma dessas coisas que é muito presente, erros que eu acompanho muito, é que em muitas das salas tem os combinados. Aí muitas das vezes o professor já começa assim, não correr, não xingar, não falar junto com o amigo. A partir do momento que há o não, eu já tenho um reforço totalmente contrário. Então, sempre que eu faço os combinados com os meus alunos, eu nunca, jamais uso a palavra não. Se eu quero que o combinado seja não correr, eu mudo totalmente. Eles falam, professora, não correr. Aí eu falo, como nós podemos colocar isso de uma outra forma? Aí nós já apresentamos de um outro jeito. Andar devagar e com cuidado pelos ambientes da escola. Está querendo dizer a mesma coisa, mas ali não houve o reforço negativo. A ausência do não já traz um comportamento mais satisfatório. Porque, infelizmente, quando eu uso não na minha frase, eu perdi tudo que eu queria de positivo com aquela atitude. O cérebro vai reforçar o não e o aluno vai correr. Isso é fato. Porque o não ficou no subconsciente de uma forma muito mais forte do que o restante do estímulo. Consegui te responder? Sim, muito obrigado. Por nada. Feliz para a resposta, ajudou muito. Bom, qualquer coisa é só me falar. Amanda, Oi. eu sou Ana Paula, do terceiro período de Pedagogia de Maricá. Gostaria de fazer uma pergunta a respeito da Amanda, deixa eu só agradecer primeiro, eu perguntei antes da outra. Obrigado, tá, Amanda? Eu gostei muito da resposta, tá bom? É porque estava muito barulho e não consegui responder. Desculpe interromper. Obrigada. Tem, Cleide, por nada. Oi, Amanda. A respeito da estereotipia. Assim, sabemos que a maioria dos autistas, eles têm esse comportamento, né, de repetir, né, movimentos. Então, nós, como educadores, a gente trabalha com a inibição, desviando o foco para outro estímulo. Eu gostaria de saber até que ponto a gente está contribuindo, favorecendo essa criança ou prejudicando, porque a estereotipia é uma forma dela liberar as emoções, né? Dela lidar com as emoções dela. Então, a gente está inibindo ela de estar demonstrando a sua emoção. Então, até que ponto eu gostaria de saber se a gente está contribuindo para essa criança ou a gente está prejudicando? Olha só, a questão da estereotipia não é vista como um fator positivo. Então, a partir do momento que o autista usa a estereotipia como fuga, e se eu troco o olhar, se eu troco o estímulo e volto a atenção dele para o que eu estou propondo, automaticamente o que ele estava sentindo, que estava desagradando, mudou o foco. Então, se o estímulo tem ali algo a ser desenvolvido nesse autista,
né, essa fuga, o estereótipo que ele estava apresentando, para minimizar algo que estava incomodando, vai deixar de existir naquele momento. Então, se eu apresento um jogo para mudar o foco, ou mudo o ambiente, levo ele para respirar e faço outro tipo de atividade, aquele sentimento anterior que levou à presença do estereótipo mais uma vez, ele também é minimizado e deixa de existir. Então, tudo que é feito para minimizar ou até mesmo levar o autista a transcender e superar esse estereótipo é visto como algo positivo e que não vai trazer consequências maiores e até mesmo afetar esse lado emocional dele. A partir do momento que eu tirei o foco, tirei o olhar para o problema, para Amanda, o que ele estava sentindo, isso é positivo, tá bom? Alguém me chamou para Sim, perguntar? tá ótimo. Obrigada, Mônica. Amanda, Nada. Oi. Eliane. Uhum. Amanda, e assim, eu gostaria de saber se esses movimentos repetitivos, isso é só outra, não sei como dizer, tipo assim, outra parte neurológica, não é doença que se fala, né? Que afeta também essa questão dos movimentos repetitivos. Você quer saber outro transtorno que ocasiona os movimentos repetitivos? Isso. Então, olha só, nós também temos o toque, que é um comportamento que às vezes a pessoa tem a mania de lavar muito a mão, ou de fazer sempre não gostar de quebrar uma rotina. Isso não acontece somente no autismo. E muitas pessoas podem desenvolver um tique, né, que nós chamamos de tique nervoso, ou de um comportamento repetitivo. E para mudar isso é preciso uma reaprendizagem. Então, nós vamos começar tirando esse foco, buscando outros estímulos, sem reforçar esse estereótipo. Então, se o aluno está com esse estereótipo, eu não uso jamais, né, a ideia de pedir para que ele pare ou de tentar controlar, chamando a atenção para o que ele está fazendo. Eu não falo o que ele está fazendo, nem tento mudar a ação. Eu mudo o foco de algo maior Entendi. para o menor, que é para o que está acontecendo. Eu fui chamada na escola quando meu filho tinha ia fazer 3 anos de idade. Fui chamada pela orientadora da Escola Municipal de Maricá. Ela falou que meu filho ficava brincando sozinho e que ele, né, tinha um brinquedinho, né, de preferência e que ele não interagia. E pediu para eu levar ele na fono para ver se isso não tratava de repente da audição, né, dele, que ela chamava ele também não respondia. Assim, quer dizer, eu não levei na fono a princípio, eu levei logo na pediatra que me encaminhou para uma neurologista. Ele foi tratado, acompanhado, né? Eu aceitei de primeira, quando ela me pediu para fazer o tratamento, eu fiz com psicólogos, TO e outros mais, né? E o meu filho teve um desenvolvimento muito bom. Ele, hoje em dia, não tem mais medo de sons de furadeira, fogos, ele age normal perante a isso. E o desenvolvimento dele também foi excelente. Porém, ele continuou com esses movimentos repetitivos. E eu, assim, não obtive uma resposta em relação a isso, que a neurologista deu alta para ele. Ela falou que os movimentos repetitivos não poderia ser tratado como uma doença. Então, ela falou que não tinha o que tratar nele e dispensou ele. Mas, assim, eu não tive nenhuma resposta sobre o que acontece com ele, entendeu? Então, no caso, sua pergunta é para saber o que acontece com ele? É isso? Isso, porque assim, eu fiquei sem entender o que acontece, por que eles têm esse movimento repetitivo de ficar correndo de um lado para o outro, sacudindo as mãos. Não é uma vez só. Ele faz isso por 20 vezes, né? Então, assim, eu não entendi. Como você estuda essa área, né, neurológica, e de repente você saiba me informar por que eles fazem isso.
Olha só, no caso, a estereotipia ela é muito presente em casos de autismo. Nós temos vários tipos. Temos o autismo clássico, nós temos o autismo severo, autismo com a síndrome de Asperger, que já é um autista mais comunicativo, mais falante. Nós estudamos as estereotipias como uma fuga do que ele está sentindo. Como as habilidades de comunicação são comprometidas e ele não consegue internalizar e se fazer atendido, às vezes ele precisa de algo, muitos não conseguem falar que estão com sede, ou que estão com fome, às vezes estão com frio. Então, a estereotipia, ela é, em muitos casos, uma forma de expressar o que está sentindo, de mostrar que precisa ali de atenção, de que algo está errado, indicando que algo precisa ser feito para ele, que algo dentro do corpo dele, algo biológico internamente não está agradando. Então, nós temos vários tipos de estereotipia em autistas. Nós temos aqueles que têm, né, a mania de apertar e abrir as mãos, os que ficam assim, né, levando o corpo de frente para trás. E muitas dessas estereotipias, elas são comuns em alguns casos. E cada caso, cada autista desenvolve essa estereotipia como uma forma de mandar para algum lado do corpo o que ele está sentindo, que está incomodando internamente. As funções cerebrais, elas avisam que algo está errado, que o corpo possui alguma necessidade, e muitas das vezes essa necessidade ela não é atendida, ela não é compreendida pelas pessoas que estão ao redor, nem mesmo pela família, nem mesmo pelos profissionais da educação. Então, essa estereotipia é vista como uma fuga e como uma forma de mostrar que algo está errado, precisa ser remediado, precisa ser estimulado. E o autocontrole, para que isso não continue acontecendo, ele também é reaprendido. Então, ainda que o profissional da saúde tenha liberado, você pode procurar um acompanhamento psicopedagógico para que esse profissional entenda o caso, entenda a necessidade do seu filho, faça com ele os testes necessários para entender de onde vêm essas estereotipias, o que está acontecendo, porque, como eu falei em outro momento, cada caso tem a sua particularidade. Então, cada autista apresenta um tipo de estereotipia, ainda que seja parecido com o de outro paciente. Então, essa estereotipia ela pode ser vencida, ele pode alcançar esse autocontrole, conseguir se fazer entendido, desenvolver a linguagem e até as questões sociais, dependendo do estímulo. Então, para eu te falar que estímulo seria necessário, como parar essa estereotipia, ou de certa forma, de onde ela veio, como ela surgiu, é necessário até mesmo que a família preencha uma ficha de anamnese, que é uma ficha que nós temos que entende o paciente desde a gestação, como foi a gestação, se foi uma gestação esperada, o que aconteceu, como a família recebeu, como a criança se comportou nos primeiros meses de vida. Então, desde a gestação, nós temos fatores biológicos envolvidos e estímulos externos que já estavam sendo presentes desde a gestação. Então, seria necessário um olhar cuidadoso para o seu filho, um psicopedagogo atento, que te passasse essa ficha, conhecesse o caso, visse como é essa estereotipia, em que momentos ela costuma acontecer, dependendo do estado em que ele está. Muitas estereotipias ou comportamentos agressivos, elas se repetem em determinadas situações. Então, com a convivência, nós conseguimos perceber em que momentos elas acontecem, né? O que reforça esse comportamento e o que é possível fazer para que ele seja superado. Respondido? Amanda. Oi. Sim, respondido. Obrigada. Por nada. Amanda, bebe um pouquinho de água aí, menina, que você já está falando há 1h30. Pede o seu picape aí, um golinho de água, respira, que eu tô vendo que o pessoal aqui tá embalado. Você já tá 1h40 falando, eu sei que seu tom é mais baixinho, tá? Tem algumas perguntas aqui, Amanda, no chat. Então, aqui a Marisa,
E a Ana Paula Gravan está perguntando assim, Amanda, como funciona a plasticidade cerebral com crianças que têm um diagnóstico de TOD? Tá? Mas dá uma respirada aí, que você está entre amigos aqui. Isso aqui não é arguição do Senado Federal, não, tá bom? Então tá. O TOD, que é o transtorno positivo desafiador, a criança possui comportamento desafiador e muitas das vezes isso se torna um desafio, tanto para nós educadores, pedagogos ou psicopedagogos. É necessário um olhar cuidadoso e no caso da plasticidade, né, cerebral, ela existe nesse paciente que precisa ainda mais de um autocontrole. Ele precisa vencer esse comportamento e nós precisamos estar dotados de paciência, dotados de empatia, porque às vezes é muito fácil tratar o TOD como uma indisciplina, uma falta de respeito, como apenas um aluno que está ali para te desafiar, te tirar do sério, te tirar do plumo, e ele possui esses comportamentos devido ao que o transtorno traz para suas funções biológicas. Então, no caso dessa plasticidade, para que ela aconteça de uma forma efetiva, eu preciso estudar sobre o TOD, entender sobre ele, entender os comportamentos, entender de que forma ele afeta o indivíduo e apresentar os estímulos. Nesse caso, como há aí um desafio, né, como a criança possui um comportamento desafiador, é necessária a cautela, é necessário calma para propor esses estímulos, sempre de uma forma otimista, esperando os resultados que vêm e entendendo o que ocasiona esses comportamentos. Mas a plasticidade cerebral, ela é uma capacidade de qualquer indivíduo. Todo o cérebro humano é dotado de plasticidade e pode se remodelar. O que vai diferir é o tempo em que vai levar para adotar essa nova estrutura e o estímulo que deve ser feito para que ele alcance o resultado esperado. Mais alguma dúvida em relação a isso? Professor, Oi, Amanda. De duas, né? Duas dúvidas. É isso aí. Aqui não apareceu. Gente, quem puder aqui, quem quiser também, eu estou olhando aqui o chat, tá? Aí eu repasso aqui para Amanda. Amanda. Oi. Boa noite, é Milena. Oi, Milena. Não é exatamente sobre plasticidade cerebral, mas eu gostaria de perguntar para você se você já ouviu falar sobre a síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette. É Tourette. Não, sobre essa eu ainda não ouvi falar. Então, é porque ela também ela é uma síndrome neurológica e ela não afeta exatamente a área cognitiva, mas ela tem esses toques, tanto o que eles chamam de cropolalia e ecolalia, que são sonoros e físicos. E eu tenho uma pessoa muito próxima da minha família que foi diagnosticada com síndrome de Tourette. E a gente percebe que ela é rara e pouquíssimo conhecida. E no ambiente escolar fica difícil realmente você lidar com a criança que tem essa síndrome. E aí eu queria perguntar até onde como que a gente pode fazer da escola um ambiente favorável para as crianças que inclusive têm síndromes que são pouco conhecidas, como que a gente consegue ampliar esse leque para que os professores estejam preparados, para que as famílias estejam preparadas, para não afetar negativamente a aprendizagem dessa criança. Rapidinho, eu assisti um filme que falava dessa síndrome e ele fazia barulho desde criança na sala de aula. Ele tinha assim... exatamente. Ele fazia assim no meio da aula e todo mundo ria dele. E ninguém descobria. Eu vi há pouco tempo. E eu achei muito interessante, porque ninguém descobriu o que ele tinha. A mãe começou a pesquisar. Foi isso que eu vi no filme. E descobriu que ele tinha essa síndrome de Tourette. E ele, gozado, no final ele foi professor, ele explicava o que ele tinha e as crianças todas se acostumaram com ele sendo professor. Os pais achavam que ele não ia dar conta, mas ele deu conta do recado.
e se acostumava a viver com ele e ele fazendo aqueles barulhos. Era um barulho assim no meio da sala o tempo inteiro. Mas foi muito importante. Só para eu ouvir. Depois da fala da Amanda, eu gostaria de fazer uma consideração para a Milena, tá, Amanda? Sobre essa questão aí da escola, da sala de aula. Pode fazer primeiro, professor, sem problemas. Então, Milena, obrigada pela sua gentileza. Dando pitaco aí na palestra da Amanda, eu acho que existem algumas questões que a gente precisa ter muito clara, né? Uma delas é a função da educação. Uma certa experiência, eu estava fazendo um curso justamente sobre o autismo, e uma determinada professora, que o sistema mandou de uma região distante, ela tinha uma aluna autista. E, na verdade, ela nunca tinha ouvido falar sobre o autismo, nem sobre suas características, nada assim. E, no decorrer do curso, no finalzinho, ela virou e falou assim: professor, olha, esse negócio aí que você falou aí, o meu aluno é assim, eu tenho um aluno assim. E eu falei assim: mas e aí, o que você faz? E ela me descreveu exatamente, ela correspondeu exatamente aquilo que a gente estava orientando, aquilo que a gente entende que é favorável. E naquele dia eu aprendi uma lição, que às vezes a gente pode cometer o erro, né, de ficar muito preocupado com o diagnóstico, com o nome que determinada síndrome, ou determinada deficiência tem. E eu entendo que nenhum diagnóstico pode vir à frente da pessoa, do sujeito que está ali na sua frente, que é um ser aprendente. Então, na verdade, se você tem essa compreensão, se a equipe da escola tem essa compreensão, se a escola, quando tem essa compreensão, ela vai começar a compreender que existem versões diferentes de aprendizagem. Umas mais ajustadas ao que a gente está acostumado, outras mais diferenciadas. Mas o que a Amanda está dizendo para a gente essa noite é que esse camarada aí, seja o nome que tenha o diagnóstico dele, qual o CID que tenha o diagnóstico dele, ele é capaz de aprender. E nós, como pedagogos, eu falo isso com meus alunos, como especialistas da educação, temos esse compromisso de criar estratégias pedagógicas aliadas ao que a Amanda está colocando, ou seja, aliadas a todo o leque de profissionais que colaboram com essa condição educativa para ele. Então, a gente, às vezes, se depara... Eu me lembro que a gente estudava sobre múltiplas deficiências. E a palavra múltiplas deficiências já dava uma barreira. Meu Deus do céu, o que é isso? É um aluno que não tem salvação, aluno de múltipla deficiência. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, a gente, lógico, precisa ter o conhecimento técnico, precisa interpretar, precisa fazer o que a Amanda colocou, a empatia, né? Você entender essa família, entender esse aluno e tentar fazer o melhor. Também com simplicidade dos educadores, de que a gente não tem resposta o tempo todo, que isso é uma construção. Então, independente do mestrado, do doutorado, da pós-graduação, da quantidade de estudo, de tempo de estudo nessa área, numa síndrome ou na outra, existe o princípio educativo. E você, mantendo o princípio educativo, entendendo que ele é capaz de aprender, eu acho que aí você já tem 70% do caminho andado, que é a vontade de fazer e ajudar. E aí, Milena, como professor, como orientador, como supervisor e especialista em educação especial, eu falo que nós, professores, temos uma responsabilidade muito grande nisso. Porque eu acompanhei dezenas de alunos, a Amanda sabe disso, alunos com patologias graves, alunos com travamentos severos na aprendizagem, e que o professor fez a diferença, porque buscou construir, teve a simplicidade de buscar alternativas, de construir materiais, e isso fez toda a diferença no resultado. Não foi o título, foi essa interpretação, foi a coerência da interpretação desse momento aí. Desculpa, Amanda, ter dado pitaco, porque isso aí já é pedagogo. Não estou nem falando do ponto de vista técnico da neurociência, estou falando como professor e como pedagogo. Tá bom, Milena? Só esse pitacozinho aí.
Milena, e só para complementar, como o Bruno falou, realmente a plasticidade ela é para todos e de todos. O que muitas vezes acontece é que realmente não há o conhecimento e em alguns lugares não há também o desejo de avançar e de reter esse conhecimento. Então, tirando a parte da intervenção psicopedagógica, o professor ele pode fazer inúmeras intervenções dentro da sala de aula. Ele pode propor, por exemplo, uma prova para um aluno que tem necessidades educacionais especiais. Que a prova tem ali 3 páginas. Eu não vou dar as 3 páginas de uma vez, ou também não vou dar frente e verso. O aluno que ele já tem esse comprometimento, eu vou por partes. Então, uma prova que teria ali 3 folhas frente e verso. Eu posso colocar só a frente e ir dando uma folha por vez, né, um estímulo de cada vez, permitindo com que ele concentre ali na primeira folha, não queira avançar para saber o que está ali atrás. Eu posso também intervir no lugar que eu coloco esse aluno para sentar e assistir a aula. Se eu tenho, por exemplo, um aluno que tem déficit de atenção, eu não vou colocar ele perto da porta, eu não vou colocar ele sentado atrás, não vou colocar perto de uma janela, onde tem vários estímulos e vários convites para que ele continue perdendo a atenção. Então, até mesmo sem o laudo, o professor tem um leque para trabalhar muito grande. Com o laudo, as atividades precisam estar adaptadas, mas há muito que pode ser feito no ambiente, na forma de lidar com esse aluno, seja no trocar de lugar, seja no posicionamento de amigos que sentam perto deles, que eu costumo chamar de monitores, que são aqueles amigos que têm boa vontade em ajudar, uma boa receptividade, um relacionamento, né, que estão mais propensos a criar vínculos com esse aluno, o modo como eu vou propor a atividade, o tempo em que eu vou dar para ele realizar essa atividade. Eu posso realizar mais de uma leitura, eu posso realizar uma leitura que conversa com o aluno. Eu posso, às vezes, por exemplo, ler um parágrafo, conversar com ele, perguntar o que ele entendeu, depois ler outro, sempre indo por partes e criando várias estratégias. Vou explicar um conteúdo, eu posso levar um jogo que trabalhe com essa habilidade de uma forma mais dinâmica, mais prazerosa, vencendo esses desafios antes mesmo de ter um laudo ou de ter uma imposição para que eu mude meu comportamento, partindo de mim e da necessidade que eu vejo da minha prática alcançar esse aluno. Respondida, eu acho que você queria perguntar o que o professor poderia fazer, mesmo sem muitos recursos, né? Isso. Então, Respondida, obrigada. Por nada. Obrigada, Amanda. Obrigada, Bruno. Por nada. Só um comentário. Na síndrome de Tourette, é importante que o professor tenha paciência, porque esse aluno, tá, ele não faz esses ruídos de forma consciente, é involuntária. Tá? Isso pode incomodar, sim. Tá? Então, mas de qualquer forma tem que ter paciência, às vezes precisa de um local adequado para ser feito a prova, às vezes para esse aluno de uma forma separada, tá? Para ele não ficar constrangido emocionalmente nesse momento. Tá? Então, tem algumas adaptações que dá para fazer sim, mas é de uma forma... São adaptações simples que podem ser feitas nesse momento. Tá? Mas o mais importante é que o professor tenha paciência, não chame a atenção desse aluno em sala de aula, porque ele não faz isso de forma proposital, é involuntário. O chamar a atenção só vai fazer com que os demais alunos também acabem se incomodando e chamando a atenção desse aluno também. Então, é mais isso daí, ter paciência e ter mais momentos ali no caso de prova, uma coisa mais separada. Tá? Não sei se eu ajudei em alguma coisa aí. Obrigada. Mais alguma pergunta? Oi, Amanda, boa noite. Sou Oi. Israel aqui de Maricá, Pedagogia.
assim, eu li muita coisa sobre esse processo de aprendizagem, a estrutura cerebral, e eu li uma vez uma coisa muito interessante. Aí você vai me dizer o que procede ou não disso. Pelo menos tudo que eu aprendo a mais me leva a fortalecer essa visão assim, né? Sobre essa visão era o seguinte: todo mundo nasce com a mesma estrutura quando a gente fala biológica de aprendizado. E durante uma certa idade, essa estrutura que é fixa, vamos dizer, todo mundo nasce com a mesma quantidade, ela recebe estímulos para ela se reconfigurar. Se reconfigurar não, né? Se você, desde o início, ela está se configurando. Então, tudo que você usa dessa estrutura, passando até uma idade, segundo, né, o que eu li, até uns 12 anos, essa estrutura que você ganhou em certa quantidade, ela, chegando próximo dessa idade, é feito pelo nosso organismo um balanço. Parece que ele chega lá e fala assim, bom, o que usou? Usou 70% do que você tinha no início. E os outros 30% por uma questão de economia, né? Para manter essa estrutura ali que não foi usada, o organismo entende como um desperdício de energia. Então, ele praticamente deixa morrer e pega esses 70% e é o que a pessoa, durante a vida, vai poder reconfigurar de outras formas, mas isso de forma finita, aquilo que ela ficou depois desse processo dela, né? E aí entra uma questão assim, não, porque quando a gente fala mente, é um negócio que é muito vasto, é mesmo você pensar sobre o universo, mas eu tento trazer isso a um limite do biológico. Nós temos um limite biológico, ou seja, o que eu trabalho de aprendizagem, ele é fixo nesse limite, ou seja, só reconfigura. Quando você falou em questão de idade, né, a idade da pessoa avançando, isso como é que eu vejo assim? Parece mais difícil você fazer, fica mais rígida essas mudanças, as alterações, dentro do que você já tem daquela estrutura que você definiu até aquela idade, mais ou menos 12 anos. Ou seja, a criança que recebe muito estímulo até chegar a essa idade, ela tem muito mais bagagem para trabalhar durante a vida, em processo de aprendizado, assimilação. Eu nunca ouvi isso de ninguém, assim, uma coisa precisa. Não, isso é fixo. A estrutura biológica para o aprendizagem é fixa, né? Agora, o que determina essa quantidade que fica? Porque eu observo assim, nas pessoas, quando eu olho uma pessoa que tem muito conhecimento, uma pessoa muito articulada, eu estou perguntando muito sobre a infância da pessoa. E a pessoa, você vê que não é uma infância muito convencional. Você está entendendo? E queria ouvir de você qual é a sua posição em relação a isso aí. Olha só, o último estudo que eu fiz aqui é que antigamente o cérebro adulto ele era visto como uma máquina, como um computador que atinge um nível de inteligência que se torna fixa, né? E fica ali irredutível naquele ponto. O que é fato é que na primeira infância, nos anos iniciais, na juventude, o conhecimento que nós temos, ele é retido com mais facilidade, ele fica internalizado de forma mais satisfatória. Mas o que não é um fato é que na idade adulta você não pode deixar, né? Não se remodela mais. Isso não é verídico. O cérebro humano ele está em constante reajuste. Então, quando há uma nova informação, um novo estímulo, as nossas funções cerebrais elas se reajustam. Acontecem novas sinapses, novas conexões que fazem com que as informações anteriores entrem em confronto com as novas informações, resultando em um novo comportamento, em uma nova aprendizagem. O que muitas das vezes acontece é o desuso daquela aprendizagem, como eu falei anteriormente. Se um conhecimento que eu aprendi, eu aplico, eu faço uso
eu trago para o meu cotidiano, as chances de eu esquecer, ou cair em desuso, ou falhar da minha memória, são mínimas. O que muitas das vezes acontece é que o indivíduo ele retém aquilo que para ele no momento é essencial, é o que ele usa mais. O que acontece muitas das vezes com algo que nós estudamos só para uma avaliação ou só para um concurso. Aquilo fica fresco na memória, nós conseguimos fazer a prova e muitas das vezes no dia seguinte, se alguém te perguntar alguma coisa, você esqueceu. Porque não foi um conteúdo que você deu significado. Então, a aprendizagem, para ela ficar fixa e muitas das vezes repetida, ela precisa ter um significado. Então, às vezes, o aluno aprende uma forma matemática, um conteúdo que ele não sabe para que aplicar, ou em que momento da vida será essencial ter essa aprendizagem. Então, o que não pode é deixar cair em desuso. Se algo for sempre estimulado, isso vai te acompanhar em outros momentos da vida. E é claro que uma mesma aprendizagem, ela tem novos olhares. Nós sempre construímos um novo olhar, um novo conhecimento para uma mesma aprendizagem. Em dados momentos da vida, de acordo com a maturidade, de acordo com novas experiências, aquele mesmo conhecimento traz um novo significado para aquilo que ele vai ser aplicado. Então, tudo é uma questão de estímulo. Então, nem o cérebro de uma criança, nem de um adulto, nem de um idoso é fixo. O que acontece é que muitas das vezes nós caímos em uma acomodação e é como uma espécie de enferrujamento dessas atividades neurobiológicas. E o que é preciso fazer é investir na reaprendizagem, nessa remodelação do cérebro, através de estímulos conscientes e intencionais. Respondi sua dúvida? Mais ou menos. A questão assim, que ficou um pouquinho aberta. Assim, tudo bem em relação à plasticidade, em relação a essas reconfigurações, mas o que me falta de visão assim, eu tenho um pouco de dúvida, é o biologicamente, né? O tátil da coisa. Isso é fixo, essa estrutura. Não, que essas interconexões elas podem ser alteradas, reconfiguradas, mudadas, tudo bem, mas dentro de um número fixo biologicamente de estruturas capazes de fazer isso? Então, a questão biológica ela também acompanha o emocional. E muitas das vezes fatores externos intervêm nesse processo. Muitas vezes um acidente, um trauma, algo que mude aquela estrutura biológica. E nós sabemos que os fatores da idade comprometem o biológico de um indivíduo. Então, o que vai ser fixo ou não vai depender desse estímulo, vai depender das condições físicas propriamente do indivíduo. Nós podemos ter, por exemplo, né, pessoas com idade avançada, mas que tiveram estilos de vida diferentes, que foi o que você falou na fase inicial. Se a pessoa foi estimulada desde a primeira infância, e se é, por exemplo, um idoso que pratica atividades físicas, que não se militou à acomodação de chegar naquela idade com as estruturas biológicas esperadas para a faixa etária, ele já avançou nesse ponto. Ele teve uma vida mais saudável que o outro, então isso realmente interfere. A questão do estilo de vida, dos estímulos que foram propostos, e isso altera. Mas nessas questões biológicas, eu não vejo como se fosse físico, porque nós precisamos ter um olhar para cada indivíduo e para a vida que esse indivíduo levou. Então, é claro que a ciência ela tem os parâmetros, ela tem os estudos certos, mas nós temos as exceções que dependem muito de como aquele indivíduo fez uso das aprendizagens e dos estímulos que recebeu. Então, pelos estudos que eu tenho, para mim, não existe essa questão física das estruturas biológicas. Mais alguma dúvida? Eu, Amanda. Oi. Oi, boa noite, Andréia. Boa noite, Andréia. Eu sou aqui da Universidade Campus Maricá. Oi.
Eu gostaria de fazer uma pergunta referente à convulsão febril. Até que ponto ela pode trazer um atraso mental para a criança? Então, olha só, no caso das convulsões, até onde eu estudei, tudo depende do momento em que essa criança vai ser socorrida. Quanto mais rápido ela for socorrida pelos profissionais que estão responsáveis por esse atendimento, mais as funções cerebrais delas serão preservadas. Então, tudo vai depender do tempo, do acompanhamento, se as pessoas que estão à volta sabem como lidar, sabem o momento certo de agir, sabem para onde levar, como fazer, como se comportar diante de uma situação dessa. E quanto mais rápido ela for atendida, mais essas funções cerebrais estarão preservadas, né, limitando possíveis danos às funções cognitivas, certo? Certo. Por que eu estou perguntando? Meu filho caçula, ele teve a primeira com 1 ano e 3 meses. Então, eu não sabia de nada, nem sabia que existia isso. Tá, foi tratado, tudo bem. Mas a segunda foi de madrugada, num local de difícil acesso, né? Então, ele só foi acordar no hospital. E gerou, assim, uma série de dificuldades no aprendizado dele, né? Então, por isso que eu te fiz a pergunta. Entendi. O que pode ter acontecido é o impacto dessa convulsão. O tempo que ele levou para ser atendido, a intensidade, a gravidade dessa condição, e é necessário que ele reaprenda alguns mecanismos que possivelmente podem ter sido afetados. Então, você pode ver aí as dificuldades, as necessidades que ele tem nesse momento e intervir com a ajuda de um profissional capacitado para isso. Oi. Amanda, pessoal, peço por gentileza aí verificar o microfone. Ela está no meio do comportamento, tem um cachorro latindo aí. Isso, obrigado, gente. Vai lá, Amanda, desculpa aí. Pelo que eu vi aqui, acho que eu consegui responder a dúvida dela nessa questão do atendimento ser o mais rápido possível e de sabermos os impactos que essa convulsão trouxe para os mecanismos cognitivos. Mais alguma dúvida? Eu acho, Amanda, que você tem que parar de fazer essa frase aí, de falar mais alguma coisa. É verdade. A lenha tá queimando aí, ó. Se eu fosse você, eu mudava, eu redirecionava essa palavra aí, entendeu? Essa frase aí, brincadeira. Verdade. Aí, professor, ainda falta a minha ainda. Vai lá. Mas eu avisei que o pessoal da universidade, ó, pedra 90. Eu estava preparada. Eu avisei para ela. Bruno, tem que trazer ela a Maricá quando voltar a funcionar. Fala aí, Mariné. Mariné que é dona da bola, ó. Eu convido. Áudio. A Josi quer perguntar. Josi? Olha só. Amanda. Oi. Então, boa noite. Eu sou do 7º período de Vassouras. Eu não sabia que convulsões febris podiam vir a intervir nesse processo. Mas, então, só a convulsão febril ou qualquer outro tipo de convulsão? Olha só, tudo depende da gravidade daquela convulsão. Nós sabemos que a convulsão, ela altera o estado físico do indivíduo e também pode comprometer as funções cerebrais. Então, há necessidade do estudo, do diagnóstico dos profissionais da saúde para saber até que ponto aquela convulsão ocasionou e interferiu nas funções cerebrais. Então, nesse caso, é essencial o acompanhamento médico, a intervenção dos profissionais da saúde, para indicar também qual é a melhor forma de se proceder em um novo episódio, mas pode interferir sim. Ô, Amanda? Oi. Então, só para
é só para dar só uma continuidade desse assunto da convulsão, a minha filha mais velha, ela com 1 ano e 3 meses, mesmo da idade da outra nossa colega aí que falou, também teve a primeira convulsão seguido de febre. E depois ela veio apresentando várias convulsões, não precisava ter febre, já tinha as convulsões. Aí eu fui orientada, levei no médico, no pronto-socorro, fui orientada ao neurologista, e ela fez um tratamento durante 5 anos, com 3 medicações, né? Porque aí as questões é a rapidez do que você leva o paciente ao hospital e o atendimento adequado. Porque a dúvida da mãe e do pai é justamente essa, né? Com as convulsões, com essa medicação, e vai interferir a criança ser uma criança saudável ou não? Vai ter o aprendizado ou não? E aí eu fiz todo o acompanhamento. Gabi, ela tomou 3 medicações durante 5 anos e foi apresentada a primeira convulsão com 1 ano e meio, com 1 aninho e meio. E ela foi bem na escola, sabe? Foi uma criança que não teve repetição, que ela foi bem na escola, ela conseguia assimilar, ela conseguia entender, ela conseguia desenvolver, sabe? As dificuldades normais, mas o que foi o grande lance da questão foi a rapidez do tratamento. Não deixar, porque o cérebro, ele assim, de uma maneira meio grotesca, né, que eu não tenho um linguajar adequado com o médico, mas o grande lance é você não deixar que o dali se tornar, né, um destruidor do próprio cérebro, né, porque ele vai tomando uma outra forma, né, as convulsões. E se você não fizer a medicação correta, tenho isso como exemplo da minha filha. Hoje ela está com 34 anos, extremamente saudável, terminou a faculdade dela e bem de bola. É isso. Muito bom, obrigada, Cristina. Amanda. Você, Amanda. Excelente palestra. Amanda, eu, Andréia, de novo, de Maricá. Oi. Então, concordando com o que a colega falou agora, o meu filho, apesar de ter tido essas 2 convulsões, na segunda ter ficado muito tempo desacordado, assim, foi bem difícil no início até descobrir, né, o porquê da dificuldade, qual lesão causou, né, assim, ele não teve lesão de grande importância. Foi um pequeno atraso, né, leve, mas que gerou as dificuldades. Então, depois que descobriu que ele passou pela neuro, pelo psiquiatra, etc., ele começou a evoluir, né? Hoje ele tem 10 anos, consegue, assim, não como uma criança, digamos, normal, entendeu? Que não tenha problema nenhum. Mas ele consegue fazer as atividades dele, ele obedece, assim, ele é como ele não, ele faz tudo normal, entende? A minha dúvida foi mais sobre o que a convulsão poderia ter causado, até onde ela causa danos, entende? Em muitos casos, ela não vai causar danos visíveis. A convulsão ela acontece quando há uma atividade elétrica do cérebro anormal. No caso de uma convulsão febril, em muitos casos, ela vai ser um quadro comum da idade da criança. Mas dependendo da gravidade, da intensidade e do socorro que foi prestado, ele traz essas sequelas. Mas se configurando um quadro de uma convulsão febril da idade dentro da normalidade, as funções cognitivas estarão preservadas. Então, em cada caso de convulsão, é analisado a intensidade, os impactos que foram causados e as outras funções fisiológicas que essa convulsão alterou.
Então, em muitos casos, o indivíduo não vai ter sequelas, ele vai ter sido socorrido normalmente, não terá sido um quadro intenso que trouxe outras complicações, e o indivíduo não vai ter nenhuma alteração, nenhuma sequela para lidar a partir dali. Então, em cada caso, há uma desestabilidade do equilíbrio dessas funções neurológicas. Entendido. Muito obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida em relação a isso? Será que podemos encerrar? Já esgotou aí? Sim. Gente, gostei muito, hein? Eu também. Demais, que espetáculo. Tá de parabéns, Amanda. Agradecemos enormemente. Agradeço ao professor Bruno também pela indicação. Acredito que todos tenham amado, porque eu estava vendo o chat e tá todo mundo excelente, tem que voltar, tem que ser no presencial. Então, é sinal que você agradou bastante a todos. Obrigada também. Oi? Hashtag Amanda Maricá. Em Maricá. Vi o pessoal falando que tem que ir em Maricá. Pessoal, muito obrigada. Obrigada pela receptividade, pela atenção. E eu estou à disposição. Se quiserem entrar em contato comigo, se tiver alguma dúvida que eu não consegui esclarecer. E eu espero que a minha prática enquanto educadora tenha contribuído de alguma forma para a prática de vocês. Muito obrigada por estarem me ouvindo até agora, pela participação, pela troca que nós tivemos. Foi muito rico para mim também. Agradeço ao Bruno pelo convite, a Marineia, que aceitou a minha presença nessa palestra. Parabenizar a universidade por propiciar esse momento tão rico de troca de conhecimento e que só agregou a minha prática ainda mais. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Agradecemos de coração a sua disponibilidade. Foi muito rico para a gente. Eu acredito que todos tenham gostado muito. Riquíssimo. Tanto é que sala cheia até agora, né? Verdade. A sala está cheia até agora. Então, a gente agradece muitíssimo. Obrigada. Vamos ver uma próxima oportunidade, né? Quem sabe presencial, né, Conceição? Conceição está pedindo aí o tempo todo, inteiro. Para que você possa nos blindar. Foi ótimo. Para mim, me ensinou muito, riquíssimo mesmo. Muita, para mim, a prática do que eu trabalho, acho que me esclareceu muitas coisas. Muito bom. Que bom que eu fico feliz porque vocês estão gostando desse ciclo de palestras, né? Graças a Deus. Foi escolhida assim no momento, contei com alguns, o Bruno, o Rodrigo, aqui a Sueli, a gente fez e a gente conseguiu pelo menos montar uma semana legal, né? Um mês. Por semana, às vezes tem 1, 2, 3 palestras. Sexta-feira, lembrando vocês, teremos a literatura, né? Vamos falar de literatura e educação. O Bruno também fez uma indicação de uma escritora que também vem fazendo parceria com o Rodrigo, que vai ser muito legal. Ela vai dar um enfoque diferenciado. Hoje eu já conversei com o Rodrigo de como que vai ser isso. Nós já conversamos e já programamos. E o Rodrigo agora, né? E parece que vai ser muito legal, o Bruno. Pela conversa que nós tivemos hoje, vai ser muito bacana, tá? Então, eu conto com vocês na sexta-feira, gente. Eu sempre mando assim um pouquinho antes, de manhã. Hoje eu mandei até mais tarde, porque eu tive 4 reuniões seguidas. De 10 até... Eu estava na reunião e mandando assim, ó, tem a palestra hoje, tem a palestra. Porque a minha reunião acabou 6h30. Desde 10 da manhã. A gente só parou para o almoço e voltou. Então, teve muita coisa, mas conto com vocês sexta-feira. E, no mais, agradeço a todos a participação também dos nossos alunos, dos nossos professores, né, que vieram aqui nos prestigiar.
Muito obrigada, tá? E Amanda, muito obrigada. Sua mãe, se sua mãe entrou, ela deve estar muito feliz, porque viu a filha aí. Será que ela entrou? Vou perguntar aqui para ela agora. Não sei se ela conseguiu, eu acho que ela não entrou. Não tem problema, Amanda. A gente grava. Olha só. Tá me ouvindo. A gente grava essa reunião para colocar na trilha dos alunos, essa palestra, quer dizer. E vou mandar para você, tá? Tá ótimo. Eu mando o link para sua mãe assistir. Tá ótimo. Muito obrigada. Gente, então boa noite. Obrigada, Podemos encerrar? Alguém quer falar mais alguma coisa? O Bruno? Queria também agradecer a participação dos alunos maravilhosos. Por pensar, incentivar também, topar, de olho fechado com a Copa e o negócio acontece. E agradecer mais uma vez o carinho da Amanda. Eu sou sempre um grande observador da maneira das aprendizagens. E a Amanda é isso aí, parece que ela está lendo um livro. E ela não está lendo o livro, não. Ela está saindo, está jogando, está respondendo. A Amanda foi a minha aluna que em todos os semestres foi nota 10. E é incrível como é que essa menina é aplicada, né? É com muito orgulho que eu falo isso. E quando eu vejo a profissional, Marinéia, já comentei isso aqui, quando eu vejo essa profissional aí, né, atendendo os nossos alunos, dando respostas às famílias, eu vejo o quanto valeu a pena, me enche de orgulho. Amanda, que você voe e voe muito alto, que tem muita coisa boa na sua vida aí pela frente, tá bom? Fica um carinho nosso, um abraço para você, para sua família, para sua irmã. A irmã dela também é assim, esse é um padrão. A Bruna. É mal de família. Tá bom? Isso aí, gente. Boa noite e muito obrigada a todos. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada, Amanda, querida. Muito obrigada pelo carinho. Marinéia. Oi. Fala, Janaína. Poderia agradecer a Amanda, parabenizar ela. Amanda, muito obrigado. Você é muito influenciadora na questão da sua voz ser doce e parabéns por esse conhecimento que você tem. Muito obrigada, Janaína. Obrigada pela participação, pelo carinho e conta comigo aí nessa caminhada. Se precisar de mim, estou aqui à disposição de todos vocês. Obrigada. Nada. Tchau. Um abraço. Beijo. Boa Tchau. noite. Até sexta, hein? Tchau. Até.